Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Lívia Lima, sou pós-doutoranda na Universidade Federal de São Paulo. Atualmente realizo meu pós-doutorado no Centro de Memória Urbana do Instituto das Cidades, que se localiza na Zona Leste de São Paulo. E hoje eu venho aqui para falar para vocês um pouquinho sobre educação não formal, né, e o seu campo, né? Então, entendendo, né, que a educação ela ocorre de maneira múltipla, né, por meios informais, não formais e formais, né, que têm igual validade, porém têm métodos e objetivos diversos. Então, a educação não formal, ela é entendida, né, como um campo autônomo e um campo em construção, né, que oferece diversas técnicas e métodos que favorecem aí a formação crítica de indivíduos, mas também de grupos, né, e que pode ter uma estratégia contra-hegemônica, né? Por que eu falo isso? Né, já que não tem essa chancela e esse controle estatal e se desenvolve em outras esferas, em outros contextos. Enquanto que a educação informal, ela vai acontecer de um modo espontâneo, né, sem planejamento, e a educação não formal, ela tem uma intencionalidade, né, ela tem um planejamento, ela se diferencia pela sua flexibilidade, pelo seu tempo, por diversos, né, conteúdos, por métodos diferentes, né, do que são usados aí frequentemente na educação formal, né, inclusive não apresenta uma certificação, né. Então, pensar e falar em educação implica também assumir um campo teórico, né, e um campo prático, e que, né, desde muito tempo, ele não se mistura ou não é sinônimo de escola, né? Então, como já nos lembra o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, a educação ela acontece onde não existe essa instituição responsável por promover o ensino, né? Então, a educação ela implica exatamente nessa socialização, nessas trocas culturais e nessas trocas simbólicas, né, dentro de processos grupais que não precisa necessariamente ter uma preocupação de formalização, né, por meio de situações aí, de experiências que educam, né? Então, essa educação, a educação não formal, não é um campo exatamente novo, né? Anteriormente, ela já foi chamada de aprendizagem ao longo da vida, ou de educação permanente, e ela se encontra aí em absorção recente, né, no universo acadêmico e também no universo de pesquisa, né, e é constituída aí por reflexões e por práticas que vão acontecer exatamente em espaços ampliados de educação, né, e vão acontecer de forma institucionalizada ou não, né, e que também vai atender aí diversos públicos, desde crianças, jovens, adultos e também os idosos, né, as idosas. E em relação e em diálogo aí sempre com diferentes áreas de conhecimento. Então, essas práticas e essas reflexões interdisciplinares, elas podem ocorrer de diversas formas, né? Por forma de projetos, por programas patrocinados tanto pelo poder público, municipal, estadual, federal, né? E também por fundações que podem ser públicas, fundações privadas ou de capital misto, enfim, por empresas, né? Então, é importante destacar que não são apenas essas instituições que formam e que educam os sujeitos no campo da educação não formal, né? Então, esses processos, eles estão presentes também nas experiências de socialização, na formação que vai para muito além de instituições, né? Mas que está também, por exemplo, em movimentos sociais, né? Em manifestações públicas, na cidade, no campo, no centro, na periferia, né? No norte, no sul, né? Onde essa multiplicidade do que a gente pode chamar de microações políticas e educativas, elas acontecem, né? Então, por educação não formal, a gente pode entender, né, que são os processos e as ações de formação e que acontecem o tempo todo, em diversos lugares, né, e que essas práticas também acontecem por diferentes agentes, né, de forma intencional e que vai para além desses espaços escolares.
né? Então, segundo a autora Valéria Garcia Aroeira, o conceito de educação não formal, né, ela pensa sob a ótica deleuziana, é um acontecimento que ela chama que se dá num plano de imanência, né? Então, todo o conceito ele se constrói aí pelo pensamento e surge, né, de problemas que vêm dessa complexidade das relações humanas. E aí, com isso, né, os conceitos são produzidos a partir de partes de outros conceitos e vão se constituindo, né, entre fronteiras mais ou menos permeáveis. Então, nessa perspectiva, o conceito de educação não formal, ele é entendido de forma independente e autônomo, né, dentro de um campo mais amplo da área da educação. Então, o termo não formal, né, embora ele seja não seja o mais adequado, porque os processos a gente não pode definir por uma negação, né, mas sim por uma positividade, ele tem sido usado, ele tem sido empregado para servir, né, didaticamente, para pensar outros espaços e tempos de educação que não são os formais escolares, né, que vão construir táticas, estratégias e talvez até metodologias mais apropriadas a essas práticas e esses discursos, né, que se pretende aí deflagrar. Então, dessa forma, a contribuição da educação não formal é exatamente no sentido de refletir sobre o campo da educação, né, e de ampliar as possibilidades de entendimento e de ações propositivas, né, que vão levar aí em conta os conhecimentos que são produzidos em diversas áreas, na área da cultura, do meio ambiente, do patrimônio, da arte, do turismo, da saúde, né, em interface com a educação. E aí, como bem alerta, né, a Valéria Garcia, essa autora, ela nos traz que é preciso enfatizar, dar uma importância, né, que do mesmo modo que a educação não formal não é necessariamente transformadora, né, como pode parecer no primeiro momento, né, essa relação com o Estado, ou pela sua proximidade com grupos específicos, né, nessa mesma simpatia que envolve essa ideia de sociedade civil organizada, do terceiro setor, né, então, logo seria uma oposição aos padrões oficiais, né, só que, no entanto, a educação não formal não se trata de uma oposição à da educação formal, né, mas se trata de um outro modo de educação, né, da mesma forma que a sua ação ela pode ser transformadora ou funcionar apenas para a manutenção dessas estruturas de reprodução do nosso sistema capitalista, né? Então, dependendo da forma que for utilizada e quais os interesses que se quer atender, né? Então, dessa forma, a compreensão da educação, né, para finalizar, ela exige, né, que a gente expanda os olhares para além do comum, né, e que contemple aí o exercício desse aprender em tantos outros momentos e vivências das pessoas, né, pelas trocas do cotidiano, de modo intencional ou não, né. Então, eu fico por aqui, agradeço a atenção e até breve. Um abraço.